Eu vou começar então a falar sobre cura dos traumas. Eu quero ler, para começar, um salmo que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça, Salmo 103, verso 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu quero ler de novo, preste atenção. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem te redime da cova e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. Nós não podemos ler como nós lemos um outdoor, como nós lemos... Não. Nós precisamos ler sob a orientação do Espírito Santo. E eu quero que você observe só nessa leitura quanta coisa tremenda fala aí. Que ele cura, ele sara todas as enfermidades. Não é só a enfermidade da carne, do corpo. Ele também cura as enfermidades da alma, do coração. Então, eu quero trazer à tona, eu quero falar algumas coisas aqui que são tremendas. Eu preciso correr. Uma coisa muito importante, que o inimigo, nós vamos precisar falar dele, porque ele trabalha na contramão. Ele procura destruir, desfazer, quebrar, sabe, desmantelar todo o projeto que Deus construiu. O que Deus fez? Um homem, uma mulher, fez uma família, estabeleceu uma família e abençoou. Trouxe vida, paz, amor, alegria, tudo de bom. Mas ele trabalhou, o inimigo trabalhou para destruir. E o que ele mais trabalha? Vamos lá, falando de traumas agora, especificamente. Na questão da autoestima. Nós precisamos ter uma autoestima. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo na mesma medida que eu me amo. Então, quando o inimigo consegue destruir o meu amor próprio, o amor, a autoestima, o como eu me vejo, o como eu me olho, ele já conquistou uma grande coisa. Por quê? Porque eu não vou conseguir amar o próximo. E vai ser muito difícil para mim amar a Deus. Então ele trabalha na questão da autoestima. Então quando a autoestima está lá embaixo, a pessoa tem sensações de ansiedade, de incapacidade, de inferioridade. Ele ouve o tempo todo uma voz dizendo: você não presta para nada, você não consegue fazer nada, você não consegue terminar nada. Ninguém vai gostar de você o suficiente para conseguir ter um relacionamento firme, sério com você. Então ele trabalha essa questão da autoestima. E a pessoa fica assim, achando-se menor que o outro. Não, a mulher, por exemplo, olha para a outra e fala: ah, ela é melhor, ela é mais bonita, o corpo dela é mais bonito, ela é mais inteligente, ela é mais alta. A pessoa acha que tudo na outra é melhor, é perfeito. Então, a pessoa tem uma autoimagem totalmente errada. Então, quem trabalha nisso? O inimigo, através de circunstâncias da vida, que nós vamos falar logo à frente. Outra coisa tremenda que o inimigo trabalha é o inverso disso. A pessoa, ela se acha perfeita. Ela se torna, assim, um complexo de perfeccionismo. Então, por ter esse complexo,
veja bem, por ter esse complexo, ela sempre está insatisfeita. Sempre, nada está bom para ela. Ela faz alguma coisa, todo mundo fala, ficou bom. Ela fala assim, não gostei, não ficou bom. Mas não é uma vez, é sempre. E não é numa circunstância, todas. Ela vai lá, produz o cabelo, fica lá, né? E aí ela olha, todo mundo fala, nossa, ficou muito bom, ficou bonito. Ela fala assim, não gostei, não ficou bom. Eu posso fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Para mim tem que ficar perfeito. Sabe? É um grau, um nível que a pessoa coloca que não existe, é irreal. É irreal. Então a pessoa sofre e ela se machuca, ela se magoa e magoa as pessoas em volta. Porque as pessoas tentam de alguma forma falar, tentam de alguma forma expressar, mas sempre são, sabe, colocadas abaixo, porque não, você não sabe de nada, você não entende de nada. É eu que entendo, é eu que estou vendo, é eu que conheço, você não conhece. Então assim, é uma situação muito difícil, esse complexo de perfeccionismo. A pessoa está sempre provando alguma coisa, ela quer provar, ela quer mostrar alguma coisa. Ela sempre está lutando, mas não consegue vencer. Ela sempre quer subir, mas ela não chega em lugar nenhum. É um complexo terrível. Ela sempre deve ser capaz de fazer mais. Ela sempre deve ser capaz de fazer melhor. Para ela, nunca tem uma satisfação. Segundo ponto que eu falei. Primeiro, baixa estima. Uma autoestima baixa. Segundo, complexo de perfeccionismo. Terceiro, que eu vou falar, é suscetibilidade. Quando a pessoa é suscetível, é uma pessoa sensível. Então, ela é igual, a gente brinca assim entre nós, né? É igual Bob Esponja, sabe assim? Uma esponja. Ela vai absorvendo tudo dos outros. A pessoa está triste, ela fica triste. A pessoa começa a chorar, ela começa a chorar também. Sabe? A pessoa está depressiva, daqui a pouco essa pessoa começa a ficar depressiva. É um complexo tremendo. Ela tem uma inclinação de receber influências externas e trazer para si doença. Ela vai fazer uma visita para uma pessoa, né? Chega lá, a pessoa está doente, ela sai doente dali, porque ela é sensível, ela se torna muito sensível. Ela sofre mágoas, ela sofre problemas que não são dela, e ela vive uma vida por causa de cicatrizes emocionais. Ela deseja, é uma pessoa que desejou o amor, ela desejou a admiração, desejou o afeto dos outros, mas se decepcionou, se magoou, foi assim deixada de lado, e ela então trouxe para si esse complexo de sensibilidade. Ela é hipersensível. Ela vai no enterro, ela se acaba, dependendo, a pessoa está lá acabada, chorando, triste, sabe? E ela sai dali nessa condição. Então ela se machuca, ela se magoa constantemente. E há uns casos desse complexo de suscetibilidade, em que a pessoa é super sensível, que, como uma forma de maquiar a sua sensibilidade, o que ela faz? Ela se torna dura, insensível. Ela faz um sistema assim, que ela, não estou preocupado, não estou sentindo. Sabe, ela tá sentindo, ela está sofrendo, mas ela se torna insensível. E as pessoas começam a falar, mas por que ela está fria? Por que ela está insensível? Por que ela está dura com a gente? É porque ela está assim, fazendo uma camuflagem, para não parecer para os outros que ela é sensível. Ela se tornou insensível e dura. Olha que coisa, gente. Quantos que não sofrem com isso? Eu quero falar agora do quarto, os temerosos. Gente, tem pessoa que tem medo de tudo. Tem medo de atravessar a rua, tem medo de ligar uma lâmpada, tem medo
sabe, de fazer tudo, tem medo, é um temor exacerbado, e tem medo, sabe, de começar um curso, tem medo de fracassar, tem medo de perder o jogo. Então, para não perder o jogo, eu não vou entrar em campo, eu vou ficar aqui, fica de lado, sabe, não participa das coisas, não quer participar de um grupo na escola, não quer participar de um grupo familiar, não quer participar de nada. Por quê? Porque tem medo de perder o jogo, de aparecer, de se apresentar e de repente fracassar. E o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela fica sempre à margem. Quando ela tenta, ela já tenta assim, eu vou fazer, mas você vai ver, vai dar errado, vai fracassar, não vai funcionar, né? E o que acontece? Vai acontecer exatamente o que ela falou. Por quê? Porque o que eu temia me sobreveio, diz a palavra de Deus. Então aquilo que a gente teme, né? Então acaba vindo para a gente. Eu costumo dar o exemplo do cachorro. Ele começa a latir. Se eu temo, ele vem para cima de mim. Se eu não temo, não tenho medo dele, ele sai latindo, mas ele sai correndo para o outro lado, para outra direção. Então, são pessoas, os temerosos são indecisos. Ele não sabe decidir nada, não sabe tomar uma decisão. Não sei se vou para a direita ou para a esquerda, não sei se compro, não sei se não compro, né? Ele não sabe. Ele não sabe se chega na moça ou se não sabe, se chega ou não chega, né? Ele é assim, né? Então, o temeroso é uma pessoa que vive de derrotas em derrotas. E o quinto que eu preciso falar, tem muita coisa para falar, mas eu coloquei alguns apenas para nós tratarmos nessa live, é muito curta. Os traumas sexuais. Gente, é incrível como que a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, de alguma forma sofreu algum tipo de trauma. Muitas vezes na própria gestação, muitas vezes durante os primeiros meses de vida, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes pelo próprio pai ou pela mãe, um irmão, um primo, alguém da família, e às vezes por um tio, um avô, sabe assim, coisa terrível. São casos e casos e casos. E a pessoa fala assim, mas não aconteceu nada. Gente, não acontecer é assim, por uma criança sofrer um trauma, não precisa acontecer o ato em si. Só a insinuação, só o toque, só a forma como fala, a forma como olha, a forma como assim toca na criança, já é uma violência, causa um trauma. Gente, nós atendemos pessoas traumatizadas assim que você não tem ideia. Estraga a vida da pessoa, anos, 30, 40, 50 anos a pessoa tem, sendo que aconteceu lá na infância. Então são N casos. Então a maioria de alguma forma sofreu. E às vezes o trauma é através de uma palavra. O menino está lá pequenininho, bebê assim, andando, começando a andar, né? Às vezes alguém, sabe, sem ideia, sem juízo, pega e fala assim, menino anda igual uma menina, sabe assim? Aí fala assim, anda como homem, rapaz. Sabe, uma coisa tola, uma coisa, sabe, terrível para a criança, banal para aquele que está falando, mas as consequências são muito grandes, muito grandes. Então, eu quero pedir a você que sofreu, sabe, ouça, vamos ministrar aqui a palavra, vamos ministrar a oração sobre a tua vida, mas se você precisar, busque ajuda, não fique isolado, não se esconda, existe solução. Às vezes são informações erradas, que a mãe e o pai, por causa, sabe, da cultura, acabam ensinando certas coisas. Gente, eu poderia dar muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. E o que acontece, às vezes os professores, às vezes os líderes espirituais falam coisas,
sabe? Ou insinuam coisas. É muito terrível. São pessoas às vezes até bem intencionadas, mas são ignorantes. Ignorantes, falta conhecimento e acaba falando e tomando atitudes que não são boas e não são saudáveis e que causam traumas. Muitos traumatizados em todos os lugares. Em todos os lugares existem pessoas traumatizadas na área sexual, sabe? Às vezes, assim, a forma como pega a criança, coloca no colo, sabe? O jeito que toca, o jeito que fala, tudo isso, gente, traz traumas. Então, busque ajuda. Hoje, Deus está te levando uma ajuda. Nós vamos ministrar a palavra de oração. Nós vamos ministrar uma palavra de unção, para que o Espírito Santo te cure aí. Porém, eu quero te dizer, muitos casos, é necessário ter esse tete a tete. É preciso ter um amigo, um conselheiro, alguém que inspire segurança, alguém que traga segurança para poder se abrir. Eu vou falar sobre isso já na sequência. Agora, pastor, tem solução? Tem, e eu quero falar sobre isso. Primeiro, eu quero falar, abre por favor a Bíblia aí, em Hebreus no capítulo 5, eu quero ler com você, em Hebreus no capítulo 5, versículo de número 6, 7 e 8, Hebreus, aleluia, Jesus, que maravilha, você está participando conosco aí, Hebreus no capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus. Hebreus 5, versículo de número 6, diz assim o texto: como em outro lugar também diz, de Jesus, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da piedade, da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu quero te dizer assim, que você tem alguém que te entende. Eu quero te dizer que tem alguém que conhece a tua dor. Esse alguém é Jesus. Ele passou, eu coloquei algumas coisas aqui. Ele conhece o que é a tua fraqueza, o teu trauma, a tua dor, a tua frustração, a tua depressão, a tua solidão, o teu abandono, a tua rejeição. Ele conhece. Por quê? Porque ele experimentou na própria carne tudo isso. O texto diz que com clamor, com lágrimas e orações, ele suplicou. Lá no jardim do Getsemane, ele suou gotas de sangue. Lá diz a Bíblia em Mateus no capítulo 26, eu vou ler para você, em Mateus no capítulo de número 26, ouça o que eu vou ler, Bíblia, Mateus 26, no versículo de número 37, escuta isso daqui, diz assim: e levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele estava indo para o jardim ali, e ali ele então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que coisa, olha que situação ele estava vivendo. E o que aconteceu? A hora que ele voltou, eles estavam dormindo. E ele diz: puxa, não pudesses ficar nem por uma hora? Olha só, tudo que você possa pensar de terrível, difícil, que nós passamos, todos passamos, querido. Eu estou tentando passar para você
que tem alguém que passou as mesmas dores. Sabe para quê? Para que a tua dor tivesse fim, para que o teu sofrimento tivesse fim, para botar um fim, e Ele pôs um fim. Aleluia. Eu não preciso dizer para você que logo depois Ele foi preso, os discípulos fugiram. Os amigos dele fugiram. Ele foi abandonado. Prenderam ele, não é que prenderam ele, foram prender ele e se entregou. Por mim, por você, por nós. E ao prendê-lo, eu não vou poder descrever tudo por causa do tempo, mas ele foi humilhado. Cuspiram na cara dele, cuspiram. Esbofetearam, deram um tapa assim, ó, pá! Mas assim, sabe? Como as pessoas muitas vezes acabam fazendo de alguma forma com a gente, sabe? Dando assim, bofetadas na gente, que muitas vezes, a maioria das vezes, não merecemos. Quando criança, quando adolescente. E ele passou por tudo isso. Foi esbofeteado, cuspido, humilhado, zombado. Quantos sofreram zombaria? Eu sei. Quantos não sofreram hoje chamado de bullying? Por causa disso ou daquilo, eu não vou mencionar nada aqui, porque não há necessidade. Ele foi julgado de forma tão injusta. O homem falava assim: mas o que ele fez para vocês quererem matar esse Jesus? O que ele fez para vocês de tão mal? Nem aquele homem ímpio conseguia entender o que estava acontecendo, porque para ele não tem o que condene esse homem. Queridos, ele morreu. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E como diz o texto, que é o texto da nossa igreja, do nosso ministério, Ele veio para dar vida e vida abundante. Você pode ter vida, você pode ter alegria, você pode ter amor, você pode ter paz, você pode ter satisfação no seu trabalho, no seu casamento, na sua família. Você pode. Jesus morreu para que você tivesse vida, e não apenas vida eterna, a vida hoje aqui. Queridos, o diabo, ele trabalha tanto nessa área, que eu quero dizer para você que 75% das doenças que as pessoas têm e procuram o hospital são originárias de problemas de alma. A pessoa sofre com seus traumas, e por causa dos seus traumas acabam levando para o seu corpo, levando para a sua carne muitas enfermidades. Enfermidades como, por exemplo, uma gastrite, uma pressão que sobe ou pressão que cai, arritmia cardíaca, sabe? Assim a pessoa vive assustada, a pessoa vive deprimida, e até mesmo diabetes e câncer, por conta de traumas que não foram curados, traumas que não foram resolvidos. Mas tem uma solução. Jesus é a solução. Ele ama. E por causa disso, eu quero ler um outro texto. Vai comigo, por favor, em Romanos. Eu preciso correr por causa do tempo, me ajuda. Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 26. Escuta esse versículo. Também o Espírito, falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Aleluia! Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então eu quero falar com você, tem solução. Jesus é a solução. Segundo, Ele disse: eu irei para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Olha só, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês sem Pai. Eu vou mandar um outro Consolador, eu vou mandar um outro Pai. E Ele vai estar com vocês, e Ele vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Então, fraquezas são esses traumas que nós citamos, são esses traumas que o inimigo trabalhou para implantar, e Jesus, através do Espírito Santo, vem para trazer cura, trazer solução para o teu trauma. Aleluia, aleluia. Diz que Ele assiste. O assistir não é apenas olhar, não, mas é dar uma assistência. O assistir quer dizer acompanhar passo a passo o nosso tratamento, a nossa cura. O Espírito Santo vai acompanhar passo a passo a tua cura. Nós estaremos aqui nas próximas 3 terças-feiras e nós vamos tratar sobre esse assunto, não é só hoje. Nós vamos estar tratando nas próximas terças-feiras. E o Espírito Santo vai estar te acompanhando, não só na terça-feira, é todo dia. Ele vai te acompanhar todo dia, o tempo todo. Enquanto você dormir, Ele vai estar tratando as tuas feridas. Aleluia! Querido, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele vai acompanhar. Ele não só ajuda a gente a levar a carga, sabe? Não só levar a carga, sabe? Não, eu vou ter que levar isso para o resto da vida. Não é só isso não. Ele ajuda, porque se não fosse Ele, a gente sucumbia, né? Ele ajuda, só que além de ajudar, Ele acompanha o nosso processo de tratamento. Mas qual a minha parte nisso, pastor? Eu quero entender. E agora? Eu entendi. Jesus sentiu as mesmas dores, enviou o Espírito Santo está aqui para me ajudar. Mas e aí, o que eu faço? Eu preciso ir direto agora ao ponto. Vamos lá, direto ao ponto. Primeira coisa importante: encarar o problema de frente. Encarar o problema de frente, assim, cara a cara. Tá? Encarar o problema de frente. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas um ao outro. Você precisa encontrar alguém de confiança, que você possa abrir o teu coração, você possa, rasgar o seu coração. Esses dias, como temos ministrado, as pessoas têm nos procurado. Uma pessoa, ela me escreveu e disse, relatou a vida dela. Nós conversamos e eu falei, relata, e essa pessoa relatou, e no final ela fez questão de dizer: é a primeira vez na minha vida que eu relato tudo o que eu passei. Que coisa tremenda. Aí começou já um processo de cura. Aleluia, um processo poderoso, um processo maravilhoso. Eu e a pastora Gilane, nós trabalhamos em aconselhamento, e toda vez que a gente percebe que a pessoa ela abriu o coração, que ela não deixou nada escondidinho num quarto escuro, sabe aquele quartinho escuro? Não pode, tem que abrir todos os quartos e trazer tudo à tona, encarar de frente o problema. Então, primeiro passo, qual que é? Encarar de frente o problema, amém? Segundo ponto, difícil, mas importante, é você entender que de alguma forma, nós que passamos pelo problema, de alguma forma, acabamos deixando isso se perpetuar, se levar até um certo ponto, sendo que nós podíamos ter gritado, chorado, chamado por socorro, nós poderíamos ter chamado o pai, chamado a mãe, poderíamos ter falado com uma autoridade, nós poderíamos ter feito alguma coisa, mas escolhemos fazer o quê? Esconder, fugir, se afastar. Portanto,
tantas razões, tantas, são muitas. Vergonha, medo, sabe, tantas coisas. Ah, mas eu era pequenininho. Sim, mas cresceu. E já ouviu alguma coisa. Então, é um ponto que eu quero, é difícil de tratar, mas é importante. Se preciso, nós falamos pessoalmente, fica até melhor. Para que você entenda. Assumir. Eu podia ter buscado já essa ajuda. Eu estou com 50 anos de vida. Aconteceu quando eu era criança. Eu cresci, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, mas eu me escondi. Ei! Agora é a hora de assumir. Eu também tenho uma parte nisso. Terceiro ponto importante, muito importante. Eu sei que existe, queridos, dentro dessa questão da responsabilidade, um monte de coisa que eu poderia citar. A questão hereditária, a questão do ambiente, as experiências da vida, tantas coisas. Agora a cura, ela passa por essa questão de nós entendermos a nossa parte e buscarmos ajuda. Terceiro ponto, para eu correr para a parte final. Uma pergunta, faça essa pergunta. Eu desejo realmente a cura? Eu desejo realmente a cura? É incrível, queridos. Jesus tinha um homem lá no poço. Lembra dessa passagem? Tem um homem no poço. O homem era paralítico, 38 anos. E ele estava lá. E Jesus chegou e perguntou para ele: quer ficar são? Numa outra tradução fala isso: você quer ser curado? Alguém podia olhar e falar assim: mas Jesus, lógico que ele quer. Mas você sabe, muitas vezes nós encontramos pessoas na rua, que eu, pastor, os meus filhos, a minha esposa, nós gostaríamos de olhar para ela e falar: levanta em nome de Jesus. Fala assim: ei, eu tenho uma solução para você. Mas muitos, sabe o que ia falar? Deixa quieto, tá bom aqui. Não toca em mim, não ora por mim não. Eu não quero sair dessa situação. Está entendendo? Livre arbítrio. Então eu estou querendo perguntar para você. Terceiro ponto importante. Pergunte para você mesmo: eu realmente quero ser curado? Porque essa resposta é fundamental. Se eu quero, nada pode impedir. Mas se eu não quero, nem Deus vai te curar, porque Ele respeita a tua individualidade. Quarto ponto: perdoar todos os envolvidos. Eu queria te pedir, eu não vou poder falar hoje, mas na live de terça-feira passada, eu falei sobre perdão a live inteira. Irmão, foi maravilhoso. Quando a pessoa perdoa, ela é perdoada, e ela então é curada. Agora, quando a pessoa não perdoa, ela fecha o coração, ela não perdoa, além dela não ser perdoada, espíritos perturbadores começam a perseguir a sua vida, começam a perseguir a sua vida, e aí ela vive uma vida de opressão, presa ao passado, presa ao aquele que machucou, que magoou, que ofendeu, que maltratou, e não progride. Então, perdoar todos os envolvidos. Então, quando eu falei de assumir a sua parte, imagine uma moeda, tem dois lados. Então é isso, entender a sua parte e liberar perdão. Por que liberar perdão? Porque Deus te perdoa sem você ser merecedor. Deus me perdoa sem eu merecer. Então o perdão é oferecido para quem não merece, para quem não tem condição de pagar a dívida. Então perdoe. E o perdão traz libertação. Libertação. O perdão traz libertação. O perdão traz libertação. E através da libertação também vem a cura. Receba hoje em nome de Jesus. Quinto ponto: perdoar-se a si mesmo. Porque tem uma coisa assim, que a pessoa ela sofre um trauma e ela começa a se culpar. E o diabo aproveita e mantém ela cativa. Então ela se culpa, né? E aí ela não consegue, ela fala assim: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu não me perdoo, como eu fui fazer aquilo? E aí a pessoa fica
eternamente presa numa situação. Então, não tem como. Precisa perdoar-se a si mesmo. Pede perdão a Deus, perdoa os outros primeiro, perdoa o outro, depois pede perdão a Deus, depois recebe o perdão e diga: Senhor, eu recebi o teu perdão, e agora eu quero, Senhor, liberar perdão para mim mesmo. Eu não quero sentir mais culpa, eu não quero sentir mais esse peso, que saia em nome de Jesus. Gente, é tremendo, é poderoso. Sexto e último ponto que eu preciso falar, para nós podermos ir para a oração: pedir ao Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo. Primeiro, qual realmente é o problema? Porque às vezes, eu estou olhando a causa, perdão, eu estou olhando o problema e não a causa. Qual foi a causa do problema? Muitas vezes, gente, no aconselhamento nós descobrimos coisas que nem a própria pessoa imaginava. Mas o Espírito, olha lá, vou repetir, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai e ele traz à tona. Às vezes está lá no subconsciente, a pessoa nem está na memória dela, está lá no subconsciente, e aí a pessoa achou a raiz, corta a raiz, traz a oração, a unção, e vem a cura. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa, pedir ao Espírito Santo ajuda. Como orar? Como que eu oro sobre isso? Eu descobri o problema, é esse. Agora, como que eu oro? O Espírito Santo de Deus te ajuda a orar. Olha que coisa tão tremenda, tão poderosa, que o Senhor, Ele faz na nossa vida. Maravilha. Eu quero, nessa noite, chamar você a um momento de oração. Nós ainda temos muito o que falar. Na próxima semana, eu vou ter que falar um pouco mais sobre essa questão da autoimagem negativa, da autoestima baixa. É um tema que nós vamos ter que voltar, e eu vou ter que falar especificamente sobre ele, porque é a área que o diabo mais trabalha. Vai como uma bomba atômica e destrói a vida da pessoa. Mais uma vez eu quero dizer para você, é muito importante, se você, depois de tudo, desta palavra, da oração que vamos estar ministrando, a igreja, os irmãos que estão aqui, temos um pequeno grupo aqui que está presente, de acordo com as medidas que a gente sabe que tem que ter de afastamento, o uso das máscaras, né? O uso do álcool gel. Então, essas pessoas agora vão estar orando junto comigo. É um grupo de intercessão, e mais a pastora, e mais a família sacerdotal. Então eu quero te convidar a esse momento, ligar a sua fé, ficar do jeito que você preferir, de pé, ou ajoelhado, ou mesmo sentado, desde que você ore comigo agora. E eu quero iniciar a oração, eu fazer uma breve oração, depois eu vou te dar um tempo para você orar, mas faça essa oração comigo primeiro e diga assim: Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor sentiu e sabe as dores e os traumas que eu passei e que eu passo. Eu sei, eu entendi que o Espírito Santo veio para me ajudar com as minhas fraquezas, com as minhas lutas. Eu sei que o Espírito Santo é o melhor psicólogo, e que pode me ajudar, e está me ajudando agora. Eu reconheço, e eu quero liberar perdão pela pessoa ou pelas pessoas que me magoaram, que me machucaram. Querido, se você puder agora, não precisa repetir, se você puder agora falar o nome: João, Joaquim, Maria, Antonieta, eu libero perdão para você. Eu libero perdão, eu te perdoo agora, pelo amor de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo.
faça esta breve oração. Só que não pode ser em pensamento, não precisa ser alto, mas precisa ser com voz. O mundo espiritual precisa ouvir. Antônio, Joaquim, Maria, Antonieta, eu estou liberando perdão para você, por tudo que você me causou, pelas mágoas que você me trouxe, e pelas marcas que ficaram em mim. Eu te perdoo. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar aí. Deixa. Oh, Espírito Santo de Deus, trata, cura. Aleluia. Amém. Agora eu quero que você entenda que você precisa pedir perdão. E peça perdão. Diga assim: Senhor, eu te peço, me perdoa. Eu não sou merecedor, mas eu preciso do teu perdão. Eu quero ser lavado, remido pelo sangue de Jesus, e sentir a tua paz e a comunhão com o teu Espírito Santo. Amém. Agora declare assim, querido. Põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu reconheço que depois de pedir perdão, o Senhor já me perdoou. Muito obrigado. Agora eu quero liberar perdão para mim mesmo. E eu quero sentir o alívio do teu perdão e do meu perdão. Assim, em nome de Jesus, eu mando embora todo peso na minha alma, no meu coração, na minha vida. Sai e vai embora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Santo Espírito, ensina o teu filho e a tua filha a orar agora. Ore agora, fale com Deus. Senhor meu Deus, eu quero orar sobre a vida do teu filho, para que agora, Senhor meu Deus e meu Pai, entre, sopre ali, Senhor, o sopro do Espírito, entrando, Senhor, nessa casa, nesse lar, nesse carro, aonde o teu filho, a tua filha, Senhor, está recebendo a ministração dessa palavra. Que receba a unção do teu Espírito, que receba a unção curadora, que receba cura para esse trauma, que receba, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Pai, que bom sentir tua presença e sentir, Pai, que muitos estão sendo agora curados aqui e aonde, Senhor, esta live está chegando. Que tremendo. Obrigado, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Pai. Que venha, Senhor, agora uma unção de paz, de graça e de amor. Paz, graça e amor. Graça, paz e amor. Aleluia.